Saudações, amigos, seja bem-vindo aí a mais uma aula. Quem fala aqui é o César. Na aula de hoje vamos ver de como trabalhar e configurar e manusear a ferramenta Zoom. É uma das ferramentas mais utilizadas, umas que a gente vai utilizar muito nos nossos trabalhos, nos nossos projetos. Com o código aberto, por enquanto, a gente fecha essa tela de boas-vindas, que eu ainda não vou explicar para você. Vamos gerar um novo documento para a gente iniciar o nosso projeto, a nossa explicação. Para a gente utilizar a nossa ferramenta, a gente tem que ter objeto no arquivo. Então, aqui, olha, aqui no botão novo, ou Ctrl N, ou no menu arquivo, opção novo. Vamos manter essas configurações, que eu ainda vou explicar para você, abertura de arquivo, ou novo documento. Aqui, você pode, a princípio, você mexe o botão do scroll para baixo, que ele vai diminuir o zoom da tela. A princípio, vamos só fazer isso aqui, tá? Pode clicar aqui. Para a gente iniciar agora a explicação do zoom, da ferramenta Zoom, nós temos que ter objetos, imagens no nosso arquivo. Então, uma ferramenta que a gente vai utilizar muito, que é uma das finalidades, é a gente importar arquivos dentro do nosso arquivo. Então, nós temos aqui no menu arquivo e temos a opção importar ou Ctrl I, você pode utilizar. Ou na barra de ferramenta, nós temos aqui, olha, onde está o mouse, importar ou Ctrl I. Vamos clicar nele. Eu já separei uns trabalhos aqui do Photoshop. Se você já iniciou o projeto Photoshop, você pode ter, mas não se preocupe se você não tiver, não tem importância nenhuma. Você pode pegar qualquer imagem que você tem no seu computador, ou pegar no Google, só para aprender a manusear a ferramenta Zoom. Então eu vou trabalhar aqui, ó, vou pegar essa foto aqui, clico 2 vezes, Photoshop aparecer o mouse dessa forma, basta você clicar e a imagem vai aparecer aqui. Vamos aqui de novo importar, clico no palco e vamos aqui voltar. Eu vou trazer o logotipo do curso. Eu vou aqui o César, vou clicar no César, vou importar novamente. Aqui, deixa eu ver aqui, tem o logotipo do César aqui. Vamos botar aqui, vou manusear por enquanto aqui, tá? Na barra de rolagem, vou clicar aqui, clico aqui. Acho que essas duas imagens tá boa. Deixa eu ver se tem uma outra aqui, ferramenta texto, aqui da Fox. Aqui. E por último, vamos trazer só mais uma, gente. Aqui, o The Orc Deck. Aqui, ó. Eu vou botar o Fox aqui. Aqui, ó. Vou botar o Fox aqui. Muito bem, depois que o nosso trabalho está pronto, importamos. Como vamos conhecer a ferramenta Zoom? Nós temos essa opção aqui, ó. Aqui está escrito níveis de zoom. Aqui são todas as opções a gente pode colocar no nosso arquivo como zoom. Quero ampliar, vou botar 20%. Se eu vou botar 75%, se eu vou colocar 100%, e assim eu vou colocar 400, e assim eu vou colocar 800. Quando eu trabalho com o zoom, ele amplia toda a imagem para a gente ver melhor os detalhes do objeto que a gente está desenhando, como logotipo, curvas, essas coisas. E nós temos as outras opções aqui, olha, para encaixar, ó, ele trouxe todos os objetos, encaixou na tela e colocou essa porcentagem de 20. Temos aqui para a página, que ele enquadra a página e não os objetos. E nós temos aqui para a largura, que é a largura da página, e temos a altura, que é a altura da página. Então, esse é o primeiro passo para a gente trabalhar o zoom na página. Uma outra forma, nós temos aqui o botão, ó. Quando eu pressiono aqui o botão, quando eu pressiono o mouse, ele vai me abrir essa aba, me dando duas formas do zoom, que é o zoom, que é a letra Z, que eu pressiono, e o enquadramento, que é a letra H, que a gente vai ver mais adiante. Então, se eu pressionar o zoom, o mouse se transforma nessa lupa aqui. Mas antes da gente trabalhar com ela, quando a gente utiliza a ferramenta Zoom,
ele habilita para mim essa barra de ferramenta aqui. O primeiro botão nada mais é que é igualzinho que a gente acabou de ver a princípio ali. Se eu clicar em qualquer porcentagem, ele vai botar o zoom naquele objeto. O próximo botão é ampliar. Se eu clicar nele, ele vai ampliando o nosso objeto. E o segundo botão, que é reduzir, ou a combinação de tecla, se você der o F3, ele vai diminuindo o zoom. E se você amplia ou você diminui. O próximo botão seria zoom para seleção. Depois a gente volta nele. Deixa eu mover um pouquinho a tela para baixo. O próximo botão seria, depois desse aqui de seleção, seria aumentar todos os objetos, ou F4. Se eu clicar nele, ele aumentou todos os objetos. Para a gente ver melhor, tem aqui o Cacesa. Se eu quiser duplicar essa arte do Cacesa, você pode dar o Ctrl C e o Ctrl V, o padrão. Aí quando você clicar, o Cacesa foi duplicado e você move aqui para o lado e bota ele aqui, ó, tá? Muito bem, vamos voltar para o zoom. Se eu voltar aqui, ó, se eu ampliar, agora vamos voltar para esse botão que eu falei, ó, aumentar todos os objetos. Quando eu clicar nele, repare que ele trouxe todos os objetos que estava tanto dentro da minha página ou como fora da minha página, que seria a área de trabalho. Ele apenas encaixa todos os objetos na tela para me ver melhor. É diferente desse próximo botão aqui, olha, aumentar para a página, ou Shift F4. Quando eu clicar nele, repare que ele ampliou, aumentou conforme a página. Ó, eu vou voltar esse botão aqui, ó, F4. Eu vou dar o F4. Ó, ele ajeitou, e se eu pressionar de novo, ele não aumenta. Ele enquadrou todos os objetos na tela do Core, não a página. E o próximo botão, que é o Shift F4, ele ajeitou a página. Tá legal? É um pouco diferente essa opção. E o próximo botão seria aumentar para a largura da página. Largura da página, a página em si, ou altura da página, que seria aqui. Como ele me mostrou isso aqui, é tranquilo. Perfeito? Então, esse zoom, tudo vai depender daquilo que você esteja querendo. Mas, vamos fazer o seguinte, esse botão aqui, que eu pulei, que ele não está habilitado, que ele fala zoom para seleção ou Shift F2. Eu dupliquei, aqui, perdão, deixa eu diminuir o zoom aqui. O scroll do mouse, tá, gente? Para cima aumento, para baixo diminuo. A gente vai ver melhor mais na frente. Vamos supor que esse objeto está aqui. E eu estou vendo a página aqui. Deixa eu voltar aqui para explicar melhor. Perdão, eu tenho que selecionar ele. Ó. Esse objeto aqui está selecionado. Eu vou voltar e o zoom que eu estou vendo é dos objetos que está dentro da página. Quando eu voltar para o zoom e agora o botão ficou habilitado, quando eu clicar nele, que ele fala zoom para seleção. Quando eu clicar, ele vai direto, deixa eu diminuir, e clicar aqui no mover, ó, ele vai direto para o objeto que estava selecionado. Vou dar um exemplo melhor. Eu vou selecionar aqui o Fox, o logotipo do Fox. Se eu voltar no objeto e eu clicar nele, zoom para a seleção, ó, ele ampliou e foi direto para o objeto que estava selecionado, que era o Fox. Perfeito até aí? Legal essa parte. Então, essas configurações do zoom é bem fácil. Você só vai identificar melhor, depende daquilo que você esteja fazendo. E para me selecionar, deixa eu tirar aqui a seleção. Estou aqui na ferramenta mover. Se eu pressionar o Z, ele ativa automaticamente o zoom, que é o Z. Se eu pressionar o H, ele vai ativar o botão enquadramento. O enquadramento nada mais é que a mãozinha que a gente pode mover os objetos, a página para a gente ver melhor os objetos. A gente vai ver mais na frente opções que ela tem mais, mas a princípio é isso aqui, ó. Você pode dar o zoom e você pode mover os objetos na página. E se eu pressionar o zoom, ele ativa de novo a ferramenta zoom. E como eu já venho falando, quando eu dou o zoom no mouse com o scroll do botão do meio, ele amplia ou ele diminui. Bem fácil. Se eu botar na parte branca, ele vai dar o zoom na parte branca, porque é onde o mouse está. Mas se eu botar aqui no rosto do Cacesa e der o zoom, ele está dando zoom no rosto do Cacesa, porque o mouse está em cima da área do objeto que eu quero ampliar.
Então, se eu der o zoom, ele está ampliando o zoom. Se eu botar aqui no DJ, ele está ampliando a área da escrita do DJ. Mas depois que eu der o zoom, eu quero, com o botão do mouse e do scroll, eu quero movimentar a tela se eu quero subir ou descer, ou para a esquerda ou para a direita. Se eu pressionar o H, aqui ó, no caso, quando o zoom está assim, se eu voltar aqui para o H, eu posso fazer esse processo que eu acabei de perguntar para você. Mas se eu quiser utilizar, César, o zoom com o scroll, né? No caso, usando o scroll. Se eu pressionar o Ctrl, deixar pressionado o Ctrl, e quando eu fizer mover o scroll para cima, ele vai para o lado esquerdo, com o Ctrl pressionado. Se eu jogar o scroll para baixo, ele move a tela para o lado direito, com o Ctrl pressionado, tá? Agora, se eu quiser subir e descer, é o Alt. O Alt para cima, eu movimento a tela para cima. E jogar o mouse para baixo, eu movimento o mouse para baixo. Então, às vezes, se eu quiser uma área bem próxima da arte que eu estou fazendo, eu posso usar esse recurso perfeitamente para a gente movimentar a tela para cima ou para baixo. E uma outra forma é você clicar com o botão direito, o zoom diminui, ou se você clicar na área que você quer, você aumenta. Ou clica e arrasta fazendo esse retângulo e a área que você quer vai ser ampliada. Então, diminuo o zoom, olha, clico e arrasto e aumento somente aquela tela. Mas aproveitando, deixa eu pressionar aqui o H. Aqui. Vamos voltar aqui para a seleção e eu vou contornar essa área aqui. Mas no momento que eu fiz a seleção, não é essa área que eu quero selecionar, mas para mim não perder a seleção e eu quero mover a seleção para outra parte da imagem, como é que eu faço? Eu mantenho o mouse pressionado, o botão esquerdo, e clico e pressiono o botão direito. Mantenho os dois pressionados. Agora, quando eu mover o mouse, os dois botões, olha, repare que a seleção está indo junto. Tá? Aí eu estou movimentando a seleção. Eu solto o botão direito, continuo a seleção e solto. César, peraí, eu não entendi direito. Perfeito. Então, vamos fazer o seguinte. Eu tenho aqui, vamos lá aqui no DocDel. Eu vou selecionar o DocDel e eu venho aqui na ferramenta seleção e eu vou fazer aqui, olha, Shift F2 ou o zoom naquela seleção. Ampliei somente a imagem do DocDel. Aí eu vou voltar para a seleção zoom e vou contornar aqui esse rapaz aqui, o ator. Só que não é essa seleção que eu quero. Eu queria o rosto do Rick. Se eu soltar o mouse, ele vai ampliar a foto. Pô, legal. Então eu diminuo o zoom e volto novamente. Nada impede de eu fazer isso. Mas com a seleção selecionada e eu quero mover a seleção, botão direito pressionado, mantenho os dois pressionados e movo o mouse. Solto, eu posiciono a seleção em um ponto que eu quero continuar o contorno. Aí eu solto o botão direito, com o esquerdo pressionado, eu continuo fazendo o contorno e depois eu solto. Tá? Então essa é uma forma de você aproveitar a seleção, ó. Contornei, botão direito pressionei, movo a seleção, solto o botão direito, melhoro um pouco o contorno e solto, ele amplia aquela parte. Então essas são as formas de você trabalhar com zoom com o botão do scroll. Entendendo agora toda essa parte dos botões de configuração, de zoom, botar a página, de você clicar aí só para o objeto selecionado, é bem tranquilo, né? Agora, outra forma de eu me movimentar, além de eu clicar aqui, né, com a ferramenta UH, e eu movimentar dentro do meu arquivo para me posicionar na parte de um objeto, eu tenho aqui no canto direito, olha, eu tenho esse zoom aqui, ó. Quando eu pressiono, repare que eu tenho que manter o botão pressionado do esquerdo, tá? Repare que quando eu movimento o mouse, eu tenho acesso a todos os objetos que eu tenho no meu arquivo, ó. Então, se eu quiser ir direto parte do César, ó, aqui, ó, o mouse vai ficar aqui, eu solto e eu me posiciono direto
para aquela parte do objeto. Eu quero ir para o outro Cacesa, clico aqui e solto. E agora eu diminuo e trabalho com a ferramenta enquadramento ativado, eu posso movimentar. Então, aqui se chama enquadramento, vamos dizer assim, você pode se movimentar até um objeto de uma arte, que você tem uma visão, e você solta, principalmente se todo o objeto tiver assim, ó, com um zoom. E quando eu vou ir lá nele, ó, repare que ele se posiciona porque a tela, ele vem grande, porque a tela está grande. O zoom, né, está ampliado. Legal até aí? Mas continuando ainda, utilizando esse processo aqui, temos uma tecla de atalho, deixa eu diminuir aqui o zoom, o scroll para baixo, e temos uma tecla de atalho chamada o N, a letra N. Quando eu pressiono a letra N, ela me abre essa, vamos dizer assim, essa caixa modal, que ela também me dá uma pré-visualização de todos os arquivos que estão na minha página. Só que se o zoom está pequeno, eu não consigo me movimentar nos objetos. Eu vou dar o Enter para ela fechar, e agora eu vou dar o Zoom. E agora eu vou pressionar o Enter, o N, que é a mesma coisa de vir aqui, mas só que o N, ela abre a caixa, me dá acesso de eu fazer o mesmo processo que acabamos de fazer pelo canto inferior do lado direito. Então, eu posso clicar e solto, depois eu faço o zoom, aumento ou diminuo de acordo com o meu processo. Então, essas são as formas de você trabalhar com o zoom. Aqui em cima tem as propriedades que a gente viu. Então, essa primeira aula fica por aqui. Na próxima aula, a gente vai aprender de como configurar as outras opções da ferramenta Zoom. Para a aula não ficar muito extensa, muito cansativa, a gente encerra por aqui a primeira aula sobre a ferramenta Zoom. Então, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Um forte abraço e encontro você na próxima aula.